Paulo Brito, na hora da verdade, vai começar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Esse cara aqui sou eu. Muito bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia, amigos. Já estamos a postos aqui para mais uma caminhada informativa, para mais um programa Paulo Brito no ar. Hoje já vivendo quarta-feira com cara de segunda, viu? Tem muito neguinho pensando que hoje já é segunda-feira, mas na realidade já é quarta-feira. E o tempo, como diria Fiore Giliotti, o tempo passa. Já estamos vivendo 17 de fevereiro de 2021. Hoje, quarta-feira, dia de Loteria Federal, dia de Mega Sena, dia de quina, dia de jogo Loto Fácil, dia de jogar no bicho também, viu? E aproveitar aí, pegar a turma aí e fazer uma fezinha aí no leão, na vaca, na cobra e etc. Nós estamos começando mais um programa, agradecemos o seu carinho, compartilhe o nosso programa. Hoje, presença ilustre do nosso querido Mauro de Souza, que já foi vereador, já foi presidente do CISEP, hoje aposentado, faz parte da militância do PT, cuida da pastoral da criança, enfim, tem muita mistura para o Mauro contar para a gente aqui, e colocamos já o 997-33-1210 à sua disposição, pedindo que compartilhe o nosso programa, que tem apoio de Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença, Lalo Homem, Lalo Guide e Alto Posto Lar. Engeune Engenharia, direção Dr. Sérgio Donado, Írido Rochinha, anunciando para esse ano grandes investimentos. Morena Móveis, são 3 lojas da Morena Móveis e Valentina Decorações em Araçatuba. Também conosco nessa caminhada, Birigui Piscinas, tudo em piscinas, o maior estoque de piscinas da região você encontra em Birigui Piscinas. Ótica V+. Grandes promoções todos os dias na Ótica V+, na Benda Cruz em Birigui e na Tabajara em Araçatuba, à frente. Direção Carmo Gonçalves de Oliveira, 24 anos, ajudando o progresso da cidade, à frente. Também conosco CISEP, Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Birigui, a Associação Comercial, agora sob a presidência de Sérgio Marchetti, ainda conosco, a Luxe Tecidos e Confecções, a Luxe Jeans, grandes promoções todos os dias, Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor, sempre ao seu lado com o melhor plano de saúde também, e ainda conosco nessa caminhada Empório Biju, grandes promoções hoje até às 18 horas, Empório Biju, na Rua Saudades 520. Agradecemos também e contamos também aqui com a sua colaboração na audiência. Débora, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E destacando também no dia de hoje aqui as informações, as manchetes, presença do Mauro. E lembrando, senhoras e senhores, nós estávamos anunciando para amanhã, quinta-feira, a presença do nosso querido Piaca, diretor social da APAI e dono da Pé com Pé. Mas, entretanto, por motivos de consultas médicas, a entrevista marcada para amanhã ficou transferida para a próxima sexta-feira. Portanto, na próxima sexta-feira, depois da manhã, né? Nós já teremos aqui a presença do Piaca batendo um papo com a gente. Também confirmado para a próxima semana, na quarta-feira, a presença do vereador mais votado lá na cidade de Buritama, Anísio, o Anizinho, que estará, o Pé de Louro, que é o apelido dele lá, né? Ele não gosta disso, e quem é que gosta de ser chamado de Pé de Louro, né? Mas o Anizinho estará com a gente aqui, tenho muita amizade com ele já há muitos anos, e ele foi o vereador mais votado lá, é da oposição, mas estará aqui quarta-feira conversando com a gente. Ele já se restabeleceu do Covid, ficou em Rio Preto há algum tempo, ele e a esposa, mas já retornou a Buritama e na próxima quarta-feira ele estará com a gente aqui. As manchetes que valem por notícias. Débora Rayane trazendo as manchetes desta quarta-feira. Pastor brasileiro é preso acusado de terrorismo nos Estados Unidos.
Manutenção da CPFL vai interromper distribuição de água para alguns bairros nesta quarta-feira. Primeira semana de retorno às aulas conta com 60% dos alunos previstos. Vereadores analisam doação diária à Associação de Proteção a Animais. No plantão da polícia, Baep prende servente com mais de 1 quilo de maconha e foragido de Saidinha é preso com 258 pinos de cocaína em Taveira. Câmara Municipal de Birigui faz sessão ordinária hoje à noite, começa às 19 horas, sob a presidência de César Pantaroto Júnior, doutor Cezinha. A possibilidade de vereadores apresentarem requerimentos solicitando informações já é destaque para a sessão de hoje, que deverá ser transmitida para alguns pontos da cidade através da TV Câmara. Quem não tiver TV Câmara vê pelo Face aí através do celular. Destacando também, senhoras e senhores, que deputado do PSL federal, que era favorável ao ato institucional número 5, foi preso e continua preso na Corregedoria da Polícia Federal. A Câmara dos Deputados se reúne à 1h da tarde para tomar uma posição em relação à prisão de Daniel Silveira. Por outro lado, também o Supremo Tribunal Federal tem reunião marcada para começar às 11 horas no plenário para decidirem sobre a prisão do deputado federal que pertence ao partido que levou Jair Bolsonaro à presidência da República e que levou também o prefeito de Birigui, a Leandro Maffei, à Prefeitura Municipal PSL. Ainda alguns destaques do programa de hoje. Frei Júlio Lancelotti, durante a homilia, faz um apelo dramático na missa realizada anteontem. E o programa Canal Paulo Brito mostra o que foi a confissão, a solicitação, o apelo do padre Júlio Lancelotti. Daqui a pouco. Agora, Walter Pacelli traz aí as amostras do programa de hoje. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa quarta-feira e o meu destaque. Hoje tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, rodada 33 e rodada 35. Santos e Corinthians joga hoje, valendo vaga para Libertadores. Palmeiras joga em Coritiba. Internacional, se vencer domingo o Flamengo no Maracanã, pode ser o campeão, só depende dele. São Paulo joga sexta-feira contra a equipe do Palmeiras, precisa vencer e ainda sonha com o título do Brasileirão. Tem que domingo empatar Inter e Flamengo e aí o São Paulo vai decidir na última rodada. Federação Paulista de Futebol divulga a tabela do Campeonato Paulista da Série A3, local e horário dos jogos. Bandeirante Esporte Clube estreia na Série A3, num domingo, 11 horas da manhã, no Pedrão, contra o Noroeste de Bauru. Técnico do São Paulo, Crespo, conhece o Morumbi e traz a sua comissão técnica da Argentina, no primeiro dia de trabalho. Paulo Brito, já a gente conta tudo isso aqui no Bola na Rede e na rádio do Paulo Brito. Walter Pacelli, o Chapeuzinho, trouxe aqui as amostras esportivas, destacando também que a equipe do canal Paulo Brito também vai fazer as emoções dos jogos do Bandeirante Esporte Clube, fazendo aí a alegria do torcedor. E vamos que vamos, estamos destacando aqui e estamos iniciando mais um programa, Canal Paulo Brito, compartilhe o nosso programa. Nós temos aí Departamento Jurídico, doutora Érica Polinário, doutor César Rosa Guiar e doutor Gel de Almeida. Departamento de Jornalismo, responsabilidade da Patrícia Maria de Souza Ramos Brito e também aí apoio e colaboração dos nossos queridos correspondentes que estão sempre a postos. Walter Pacelli no esporte, Cássio Bettini fala sobre tecnologia, Gilmar de Freitas traz também algumas informações de Buritama e ainda André de Oliveira em Penápolis e agradecemos a sua atenção. Começamos então aqui o programa de hoje. Eu, há poucos instantes, vi através de uma mensagem encaminhada a celebração da missa do padre Júlio Lancelotti. E nessa missa, senhoras e senhores, apresentada dia 14 agora, ele fez um apelo em razão da circunstância que vive o nosso país, a pandemia e ato tomado pelo presidente da República.
Ouçam, preste atenção o que disse o padre Júlio Lancelotti. Neste momento vivemos um momento dramático no Brasil, onde o que é liberado não é que todos tenham casa, mas é que tenham armas. Não é que todos tenham alimento, mas é que todos tenham armas. Que possam ter 30 armas, que possam ter 60 armas. O número de homicídios aumenta, o número de feminicídio aumenta, o número de crimes homofóbicos aumenta. E num momento de pandemia, onde estamos seguidamente há semanas com mais de 1.000 mortos por dia, a autoridade brasileira facilita o porte de armas. O que tem que ser facilitado é a vida, socorrer a vida, alimentar a vida, curar as doenças, ter vacina para todos. Não é a arma que vai nos salvar. Nós precisamos vacina para todos, casa, vestuário, alimento, condições de dignidade. Para que alguém precisa ter armas? 30 armas, 60 armas, outro. O que nós precisamos é desarmar o preconceito, desarmar, desconstruir todo tipo de rejeição. E nós precisamos de vida, vida para todos, como Jesus, a partir dos abandonados, dos esquecidos, dos descartados. Amém. Foi a mensagem do padre Júlio Lancelotti, em razão dos atos praticados através de decreto-lei do presidente Jair Messias Bolsonaro, que facilita, e como facilita a pessoa adquirir sua arma, a sua munição, e enquadrar também através do próprio porte de arma, onde determinava decreto anterior que a pessoa podia, com o porte de arma, ter uma arma. Ele elevou aí para 2, com possibilidade de 4 armas, no porte de arma só. Já pensou um camarada com 4 armas dentro de um veículo ou fora desse veículo, andar livre e solto por aí? Ele ocasiona uma situação onde, além de ser possivelmente até assaltado por alguém que quer as suas armas, como também fazer besteira com as próprias armas. E o padre Júlio Lancelotti faz esse dramático apelo, onde também esse decreto está sendo analisado por deputados e senadores que acham e acreditam que o presidente exagerou nessa medida, fazendo um decreto sem passar pelo Congresso Nacional, sem passar pela Câmara dos Deputados, de livre arbítrio, facilitando a vida muito mais ainda daquele que é um criminoso ou daquele que tem aí a possibilidade, talvez até, de ter medo de ter uma arma em casa. Ele faculta isso. Vem sendo criticado em todos os setores, a Ordem dos Advogados do Brasil, também a próprios deputados aliados ao presidente da República também estão contra essa medida adotada por ele, que na verdade imagina ser o país aí um quartel onde ele determina as próprias regras da situação desse quartel. Mas a situação está ficando cada vez mais favorável ao domínio de extinção daquelas pessoas que, acima de tudo, fazem uma apologia ao ato institucional número 5, o famigerado ato institucional número 5 do ex-presidente Castelo Branco. Mas hoje de madrugada, às 1h30 da manhã, a Polícia Federal acabou prendendo aí o Daniel Silveira, deputado federal da base do presidente da República, do PSL, porque fez aí alusão ao ato institucional número 5, ofensas ao Supremo Tribunal Federal, onde pediu a prisão de todos os membros do Supremo Tribunal Federal por uma decisão do ministro. Ele acabou sendo preso em flagrante na manhã de hoje, conforme a colaboração do NECO e a citação da Rádio Bandeirantes São Paulo, hoje de manhã.
O deputado federal Daniel Silveira, do PSL, é preso por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele foi detido em Petrópolis na noite de ontem, no Rio de Janeiro, e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal. O motivo da prisão em flagrante foi um vídeo divulgado pelo parlamentar no qual ele ataca os ministros do STF, além de fazer apologia ao AI-5. Na decisão, Alexandre de Moraes classificou o material como gravíssimo e disse que o deputado tem conduta reiterada no crime. Ele determinou ainda que o conteúdo fosse retirado do ar e ordenou que a polícia garantisse uma cópia. Nas redes sociais, Daniel Silveira anunciou o momento em que as autoridades chegaram na casa dele. 23 horas e 19 minutos. Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala, deixei-os entrar, convidei-os para que entrassem, anulei a minha prerrogativa de deputado federal, permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. No mesmo vídeo, o deputado federal desafia novamente os ministros do Supremo. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Mello, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. A decisão será submetida à Câmara dos Deputados, que poderá derrubar ou manter a prisão. Nas redes sociais, o presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou que vai analisar o caso do parlamentar com serenidade e consciência. Tá aí, senhoras e senhores, a posição do Congresso Nacional, que será analisada agora a partir de 1 hora, a decisão também do Supremo Tribunal Federal, em razão daquilo que disse aí o então deputado federal, ou deputado federal Daniel Silveira. Antes mesmo de ele ser detido, ele já anunciou 23 horas e 36 minutos a presença da Polícia Federal na casa dele para fazer a detenção, e aproveitou o embalo e atacou, dizendo que ele, Daniel Silveira, vai mostrar quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na gíria popular aí, que a gente dizia antigamente, faz muito tempo aí, o camarada aí jogou pedra na caixa de marimbondo, viu? Na época, se jogasse pedra numa caixa de marimbondo, sai correndo, porque elas vêm em cima de você. E ele acabou fazendo com esse discurso aí praticamente uma decisão que o Supremo vai ter que tomar 1 da tarde, e nós vamos acompanhar. A Câmara Municipal de Birigui tem sessão ordinária marcada para hoje às 19 horas. Daqui a pouquinho, Mauro de Souza conversando com a gente, ele que já foi vereador também. Sessão de hoje, 19 horas, você tem os projetos aí a serem discutidos, Débora? Vamos lá. Vereadores analisam doação diária à Associação de Proteção a Animais. Os vereadores de Birigui discutem e votam 5 itens na pauta de sessão, que será realizada nesta quarta-feira, às 19 horas, devido ao feriado municipal de Carnaval. Entre eles está o projeto de lei que dispõe sobre a cessão do uso de área por tempo indeterminado à Associação Gatil Balaio de Gatos de Birigui. O objetivo é a instalação de um abrigo para os gatos que são recolhidos, socorridos e mantidos pela entidades que não têm fins lucrativos e promove acolhimento, atendimento veterinário e castração, além de campanhas sobre adoção, posse responsável e cuidados diários. Localizado no Parque Residencial América, o imóvel tem 1,4 mil metros quadrados, e o texto prevê ainda a construção de uma clínica veterinária de baixo custo para atender a população carente de Birigui. Também será apreciado na sessão pós-feriado o projeto que institui no município a Semana Municipal de Prevenção às Doenças Renais Crônicas, de autoria da vereadora Osterlaine. A proposta envolve a realização anual, na segunda semana do mês de março, de uma campanha de sensibilização da população quanto aos riscos da doença renal crônica, além de apoio a portadores da doença. Se aprovado o projeto, a semana passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município. Ainda dentre os projetos inéditos, será votado o texto que denomina o conjunto de piscinas do Ginásio Municipal de Esporte como Complexo Aquático Jussiane Ferretti, de autoria do presidente da Casa, César Pantaroto Júnior.
Dos itens adiados na última sessão que voltam à pauta, um deles de autoria do Executivo reestrutura a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para adequar integrantes que representam o poder público. Consta no texto a exclusão das representações da Delegacia de Defesa da Mulher e do Poder Judiciário. Segundo escrito na justificativa, esses órgãos declaram a impossibilidade de se indicar seus servidores para serem conselheiros. A segunda matéria adiada na semana passada é o projeto que obriga a Prefeitura a divulgar na internet informações atualizadas a respeito das pessoas vacinadas contra a Covid-19 do vereador Valdemir Frederico, Vadão da Farmácia. O texto inicial recebeu parecer contrário do jurídico da Casa e, segundo o vereador, passaria por adequações. Tá aí, senhoras e senhores, sessão que começa às 19 horas de hoje. Muitos requerimentos deverão serem apresentados, solicitando informações à Prefeitura Municipal, e nos garantiu o vereador Marquinhos da Ripada que alguns requerimentos considerados importantíssimos serão enviados por ele à Prefeitura para obter as respostas a algumas reclamações dos munícipes. Segundo o vereador Marcos da Ripada, ele também, após a sessão, deverá embarcar para Brasília, onde na agenda já consta aí a visita a alguns deputados do seu partido PSL e outros tantos em busca de recursos para o município de Birigui. Essa é a informação que partiu do próprio Marquinhos da Ripada. A sessão deverá ser iniciada às 19 horas. Anuncia-se também a transmissão pelo canal Câmara e também pelo Face e YouTube. A sessão será presidida pelo vereador César Pantarotto Júnior, tendo aí a equipe de 15 vereadores no plenário para discutirem os assuntos importantes. E vamos que vamos. Também você teria aí a relação do coronavírus em relação à vacinação, alguma coisa aí, Débora? Não, Paulo, a assessoria de imprensa não nos enviou nada. Tá aí, estamos aguardando a Secretaria de Saúde se manifestar sobre a situação, porque passa Birigui em relação a coronavírus. É que segunda-feira foi ponto facultativo, ontem feriado, e automaticamente a assessoria só deve fazer a divulgação depois do meio-dia. Hoje, às 12 horas e 45 minutos, o governador do estado, o João Dória, faz aí uma coletiva com a imprensa, quando algumas medidas deverão ser anunciadas em relação à vacinação e em relação também às fases de alguns municípios, e isso deve ocorrer hoje, às 12h45. O ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Birigui, Maurício Pazian, nos informou agora de manhã de que o Sérgio Marchetti já assumiu o comando da Associação Comercial na segunda-feira. Ele e a sua diretoria, ele, presidente, o Danilo, como Danilo Vendrame, vice-presidente, já assumiram na segunda-feira e já estão em plena atividades aí, e que não houve a posse em solenidade especial por causa da coronavírus e nem tampouco aí o jantar que normalmente ocorre em todas as posses. Ele, o Sérgio Marchetti, entrou, assumiu e já é o presidente aí em atividade da Associação Comercial e Industrial de Birigui. O CISEP deve fazer um balanço geral e deve agendar aí algum encontro, provavelmente ainda esse mês, com o chefe do Executivo para tratarem de assuntos ligados aí também a possibilidade de reajuste salarial. Tudo isso deverá ser analisado pelo CISEP e Prefeitura Municipal. O vereador Marquinho da Cocada também nos disse aí que existe a possibilidade de pedir aí a intervenção federal no Birigui-Prev. Portanto, senhoras e senhores, uma notícia chega aí, dando conta da possibilidade da intervenção federal no Birigui-Prev. Será que consegue? Bom, ele vai estar em Brasília e automaticamente em Brasília deve tratar desse assunto. Aguardamos até a própria manifestação do vereador, que deve ocorrer na sessão de hoje. Daqui a pouquinho o Mauro de Souza conversando com a gente. O que você tem, Débora? Mais informação? Pastor brasileiro é preso acusado de terrorismo nos Estados Unidos.
Douglas Gonçalves, pastor brasileiro, foi preso em Massachusetts, nos Estados Unidos, no dia 5 de fevereiro, acusado de ameaças terroristas e fraude de identidade. Segundo informações, o brasileiro havia sido demitido de uma empresa de serviço de entrega, que entrega compras por meio de aplicativos, há cerca de uma semana antes de ser preso. Gonçalves atribuiu a demissão a vários funcionários de uma loja. Ele fez ameaças por e-mail que iria atirar neles, afirmou o tenente de polícia. Além das ameaças de que iria entrar em uma rede de supermercados atirando contra funcionários, Douglas foi acusado de posse de documentos fraudulentos, pois usou uma identidade falsa enquanto trabalhava. Em audiência de custódia feita no dia 8, o brasileiro foi detido sem direito à fiança e está preso em um presídio de segurança máxima. É o pastor Douglas, né? Douglas, né? O pastor Douglas aí, pastor, foi querer ameaçar as coisas lá nos Estados Unidos e lá não brinca não, hein? Lá não é como aqui que facilitam as coisas. Lá a situação é completamente diferente e cadeia para ele. Pastor Douglas. Um abraço para o Gilmar de Freitas Carvalho. E vamos que vamos. Nós vamos aos nossos colaboradores e depois em seguida o Mauro conversando com a gente. 997-33-1210, liberado aqui em nome todo especial de Birigui Piscinas. A Luxi Tecidos e Confecções e a Luxi Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em a Luxi Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. A Luxi, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903. Birigui Piscinas. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Valentina Móveis e Decorações, uma nova loja de móveis e decorações em Araçatuba. Estofados, salas de jantar, quadros, poltronas e produtos assinados por designers conceituados. Tudo para deixar os seus ambientes mais modernos e elegantes. Pague em até 12 vezes e comece a pagar após 60 dias. Valentina Móveis e Decorações, Rua Dom Pedro I, 78, estacionamento gratuito no Multishop, Araçatuba, 18 99715-1007. Senhoras e senhores, nós estamos aqui. Assim tá bom, Débora? Então tá bom. Bem, senhoras e senhores, com muito prazer, na sequência de entrevistas que nós fazemos no nosso programa, isso nos dá um orgulho muito grande trazer aqui as pessoas que são destaque, as pessoas que fazem alguma coisa, as pessoas que prestam serviço, as pessoas de Birigui e da região no nosso programa. Isso tornou-se uma rotina gostosa e até certo ponto bastante aplaudida por muitas e muitas pessoas que gostam das entrevistas, parabenizam as pessoas que estão, fazem perguntas às pessoas que participam. Isso para nós é um motivo de muita satisfação. Nós fizemos um programa completamente diferenciado daquele que nós tínhamos em rádio. Em rádio era um tempo muito escasso para as entrevistas, 5, 10 minutos, e não havia a possibilidade de aumentar, porque o patrão chegava e falava, ó, dá um times aí, né? Hoje não, aqui é à vontade, se começar a entrevista às 11, pode ir até às 5 da tarde, que a gente está por aqui. E hoje, para nossa alegria, eu tenho aqui um velho companheiro, velho amigo fiel, amigo companheiro mesmo, que é o Mauro de Souza. O Mauro
já foi presidente do CISEP, um dos primeiros aí a enfrentar aquela diferenciação que existia entre prefeito não concordar, ter medo de sindicato, e foi vereador dos mais brilhantes aí, e também tem um trabalho muito grande prestado à cidade. Independente de tudo isso, é nosso amigo. E eu tenho orgulho de tê-lo aí como amigo, parente da nossa família, e primo da Mercedes, primo da Fátima, do Renato. Mauro, vamos chegar, eu que falo, pô. Bom dia, Mauro. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos ouvem via internet, e estamos aqui à disposição para conversar um pouquinho a respeito daquilo que a gente sabe um pouco, né, Paulo? Aquilo que a gente puder responder e contribuir, a gente fica à disposição. Ontem um grande amigo nosso e amigo seu também, o Mauro de Souza, é Mauro de Souza também, né? Não, Mauro Lima. Mauro Silva, que já foi jogador do Bandeirantes, já foi o Mauro do Correio, o professor Mauro, perguntou: Paulo, eu estou com a minha memória baixa, quem que é esse cidadão aí que vai ser entrevistado amanhã? Eu falei, aí expliquei tudinho para ele. Ele queria saber quem que era o Mauro de Souza, que ele não se lembrava. Quem é o Mauro de Souza, então, Mauro? Então, assim, o que projeta, às vezes, as pessoas é o trabalho voluntário que você tem num bairro, notadamente as pessoas passam a te conhecer, visto que ali está uma liderança, ali está aquele voluntário tentando resolver algum problema. O CISEP, à época, ele me deu visibilidade também e conhecimento, a partir do momento em que a gente, né, assim comandava, assim era o presidente. E, assim, em termos de popularidade, foram praticamente 31 anos de prefeitura. Medidor de água, entregando conta, entregando bronca, né? Pode-se dizer, né? A conta não é uma coisa assim, mas é o normal, né? A gente... Era o trabalho da gente com as contas, com a medição, e isso era de casa em casa, bairro a bairro, na cidade toda, não é? E à medida em que você vai participando da vida em sociedade, e aí eu sempre falo assim, olha, o microfone, ele é a nossa voz mais ampla, né? Você, até em tom de agradecimento a você, o microfone, o programa, a informação que você passa para as pessoas através de um programa desse, através dos microfones, é muito importante, é muito gratificante que você possa ter essa amplitude e esse momento de oportunidade de estar informando, de estar trocando ideia e de também estar aprendendo com as pessoas. Mauro, você 31 anos de prefeitura? Sim. Você começou então com o Cervelati? Quase 31 anos. Não, eu comecei com o Pedrão. Ah, com o seu Pedro? O primeiro ano de mandato do Pedrão ainda. Uhum. E você começou nessa função de medidor? Sempre. Eu entrei e saí como leiturista. Haja visto também que eu tive, Paulo, a oportunidade de encampar secretarias, convidado a ser secretários dentro da prefeitura, mas assim eu preferi assim ficar no meu trabalho mesmo, né, de leiturista e mais o trabalho de representar o próprio sindicato, não é? Certo. Você disputou a presidência do CISEP. Na época, quem que era o presidente? O anterior a mim? Exato. Anterior a mim, nós estávamos ali com o Rutinei Faciroli. Tinha falecido, não é? Exato. E aí estava o Fernando Dias Fato, a época em que a gente concorreu anterior a mim, porque o Rutinei havia falecido. O Rutinei, na verdade, faleceu logo assim nos primeiros momentos do mandato, né, um pouco mais, e teve a infelicidade de sofrer um infarto e morrer. Mas desde o começo da prefeitura você sempre lutou para a liderança, para que o servidor fosse bem organizado, fosse, acima de tudo, dado a ele um carinho todo especial, porque realmente precisava de um sindicato, e você desde o começo do sindicato esteve junto?
Sim, na verdade, assim, com um pouco rapidamente, um pouco de história, em 77 eu estava com 16 anos. Não havia nenhuma projeção do Lula no cenário nacional, haja visto ele estar ali já construindo essa história. Certo. E eu ali não tinha nenhuma noção, nem pretensão a nada. E naquele momento nós trabalhávamos, o trabalhador brasileiro trabalhava 48 horas semanais. 48 horas semanais. E ali eu trabalhava numa fábrica de refrigerantes e... Qual fábrica, Mauro? Olha, eu trabalhei no Guaraná Bolinha à época. Bolinha. Bebidas, Vadão, bebidas Fioroto. Uhum. Então, na verdade, você trabalhava aos sábados para completar as 48 horas semanais, porque a carga horária durante a semana ainda não dava e acabava que você tinha que trabalhar no sábado até 11 horas. Acontece ali, falando muito rapidamente... Não, à vontade. Falando assim que... Então, como você trabalhava até os sábados para cumprir as 48 horas, às vezes você estava indo embora, já era 11, 11h30, você acabava de fazer o seu trabalho, ainda ia lavar todas as instalações, o estabelecimento, né? E ali sempre chegava, você quase indo embora, para pegar um pouco do sábado e um restinho do domingo, você tinha que... chegava caminhões, inclusive eu lembro. Chegava atrasados, né? Chegava caminhões e o caminhão ele precisava estar na estrada e chegava ali, precisava ser reabastecido com bebida e você... Assim, os funcionários acabavam... estendendo esse horário, passava de meio-dia, 1 hora, 2 horas, e vai você carregar caminhão, e vai você também trabalhar... Você tinha 16 anos. 16 anos, para reabastecer o resto. Aí chegou um momento que, hoje o Valdecir, né, que a gente chamava de estrelinha na época, do Peixão, chegou um momento que ele era um funcionário, inclusive, mais velho que eu, ali pelo menos de empresa. E aí ele disse, pessoal, a partir de hoje não dá mais para a gente ficar nessa situação. A gente cumpre as 48 horas e sai daqui no sábado quase 5 da tarde e era assim, exaustivo, era trabalho pesado para uma pessoa assim de 16 anos, 15, 16 anos, porque eu entrei com 15. Para nós éramos pesados, a gente ainda estava naquele momento das pré-adolescências, vamos dizer isso. Certo. Assim, o trabalho não mata, mas assim, aquela sobrecarga mata. Aquela forma de você se sentir assim, preso ao trabalho e não à diversão com a juventude que tinha, isso te leva a refletir que não dá situação. Aí o Valdecir falou, a partir de hoje a gente não faz mais isso, ficar com o horário estendido. Aí eu já encampei com ele essa luta e fomos mandados embora por isso, não é? Ele um pouquinho mais e um pouquinho menos, mas ali eu disse, olha, não dá, até não é nem usar a palavra exploração, é o cansaço, é alguma coisa do tipo, assim, não é nem a questão de você falar assim, trabalho escravo, mas assim, vias de regra era anti-regra, não é? Isso leva a gente à exaustão, sim. Aí então você... ali começou, não é? Ali... Aí você se entendeu que você tinha que ser um líder. E ali é porque assim, você tem uma... Na verdade, os líderes, às vezes, eles são natos, né? Você forma lideranças, lógico, você aperfeiçoa as pessoas a estar em trabalhos voluntários, a um trabalho da coletividade num todo, você forma também. Mas ali, no meu caso, foi uma liderança nata, nasce ali naturalmente. Ou a imagem era Lula?
Não. Presidente dos sindicatos metalúrgicos, tudo? Não, eu sempre fui assim, um pouco mergulhado em livros, tudo. Eu sempre procurei estar informado, mas a época é o que eu te digo, a mínima noção e a mínima intenção a época em ser vereador. Na verdade, nem votar, não votava, não é? Não tinha um título, não era assim. Era só bem acima jovem. de 18 anos. Ali era bem jovem mesmo. E aí, para ser sincero, eu assim, são histórias assim que a gente trabalhou por um prato de comida. Até antes da questão da fábrica de bebidas, a gente trabalhava por um prato de comida. Um dia eu trabalhava numa certa residência a troco do prato de comida. E aí um dia a filha da mulher lá falou, que ele fez para merecer um prato de comida? E aí estava o prato na mesa, eu falei, não preciso do prato não, muito agradecido e Falaram isso o meu Mauro? Sim, o meu tinha trabalho 16 foi anos? feito. Não, isso antes, isso aí eu tinha uns 10, 12 anos e como a imensa maioria das pessoas sempre foi uma luta grandiosa, falei, não é o prato de comida que, né? E saí, deixei a pessoa só, nunca mais voltei a casa a consciência tranquila, porque o que é bom, Paulo, é que o meu trabalho estava feito. O meu trabalho eu fiz. Se eu vou merecer ou não o prato de comida, para mim não... Assim, você fica ali pensando, por que eu mereço tanta coisa assim, mas assim, de momento, e depois isso passa também. Também não levei raiva da família, raiva da pessoa, não. E isso estava ali, não é? Certo. E depois aí veio a Bical. Na Bical, também, veja bem, também eu não tinha nenhuma pretensão, aí já um pouco mais inteirado das coisas, eu participei de uma passeata de 1º de maio, da qual nem foi eu que organizei essa passeata, não era eu que tinha organizado, mas eu tomei a dianteira. E por eu ter tomado a dianteira, a minha cabeça rolou essa passeata também. não foi organizada pelo Odair Calegari? Ou não? Muito provavelmente por ele. Eu estou lembrado disso. Assim, como eu vou dizer assim para você, alguns fatos acontecem na sua vida, eles são tão naturais que aí você não tem assim de onde apega, ou quem organizou historicamente, mas você se apega assim. Lembra do fato. Defender o trabalho, defender o trabalhador, fazer um trabalho, estar ali junto com os companheiros, numa questão de união e organização, sem a pretensão. Por incrível que pareça, a minha cabeça rolou e eu não estou nem preocupado. Você estava na Bical? Na Bical, a época já na Bical. Já tinha passado o prato de comida, já tinha passado a fábrica de refrigerantes, e eu já estava na Bical e a gente sempre fazendo essa coisa nata de falar assim, não, peraí, é uma coisa que é para o bem de todos, deixa eu participar aí também, deixa eu contribuir. Aí da Bical, a sua cabeça rolou, aí você foi para a prefeitura? Não, da Bical nós fomos trabalhar, aí veja bem, aí da Bical nós fomos trabalhar no sistema de cooperativa que nós tínhamos, um grupo de pessoas já vivia um pouco essa situação de desemprego, de despejada, né, a partir da desconstrução da pastoral operária que alguns membros participavam. Esse pessoal passa assim ali naquele nascedouro das pequenas cooperativas à época, do qual eu fui convidado para participar dessa sociedade da Artical Calçados, né? Do qual nós tínhamos inclusive o Serginho Isidoro, o Wilson Tegon, que eles eram assim já pessoas ali na fábrica, mas que esse movimento estava ali da questão sindical com a cidade. Você me lembrou do Serginho? Sim. Serginho Isidoro, companheiro. Sim, sim. Então, assim, sempre nato, sempre assim, que a gente fica sempre à disposição
de trabalhar para que algo para você e em torno a você melhore. Certo. Aí, então, dessa pastoral, dessa cooperativa, como é que entrou a prefeitura, então, nessa história sua? Não, aí depois, quando eu saio da cooperativa, eu ainda vou, a cooperativa, ela vinha assim, porque a cooperativa é o seguinte, Paulo, ninguém era patrão, ninguém era empregado, não é? Aí, num dado momento, a cooperativa, ela termina ali, aí todo mundo sai, todo mundo, eles dividem ali alguns maquinários e aí aí cada um toma teu rumo, inclusive algum deles aí seguiu na área do calçado. Essa cooperativa funcionava na 9 de julho, lá embaixo? Não, ela funcionava na Rua Azul. E essa cooperativa ainda fabricava sapatos e sandálias, não é? Eu estou lembrado, Isso, cheguei a trabalhar como vendedor de sapato na rua, para ela também. Certo. Eu tô curioso para saber como é que você entrou na prefeitura. Tá, mas aí vamos falar. Continua. Aí eu estava na metalúrgica e na metalúrgica também a gente trabalhava num... Qual metalúrgica? Eu trabalhei na época na Mesarte. Nós trabalhávamos também num galpão assim que não tinha assim a mínima condição de trabalho. Você tinha quantos anos, Mauro? Hoje eu estou com... Não, nessa época. Na metalúrgica, eu estava aí com 25 anos aproximativo já. Já estava carimbado já. Na metalúrgica, já estava carimbado. Mas aí na metalúrgica, assim... aí, vamos lá, prefeitura. A metalúrgica era quase que um cubículo você trabalhar. E eu era assistente de soldador. Eu tive, assim, a minha formação educacional, ele foi a nível da época do industrial, né? Que era quando você estudava o colegial, nível técnico, né? Aquela coisa ali onde hoje é o Senai, que antigamente Escola era industrial. Uma formação um pouco assim nessa área, com tornearia, né? Era fresa, bedame, bits e por aí afora nessa. E acabei assim nessa metalúrgica ali, mas era uma indústria de cadeiras, até nem exercia tornearia, mas me formei nisso. Não exercia tornearia, coincidência com o próprio Lula. Me formei nisso. Mas não exerci. Birigui não tinha campo Birigui não tem um campo para metalúrgica, como dizer assim, não é o pool da cidade. O pool da cidade, a vocação da cidade era o calçado. Bom, aí prefeitura. Bom, estando nesse cubículo... Mas mesmo assim cresceram várias metalúrgicas em Birigui. Não tenha dúvida disso. Progresso tudo. Não tenha dúvida disso. E naquela época sua dominava o sapato, né? Dominava, não tenha dúvida disso, mas ainda assim Birigui tem um perfil industrial mais predominante. A fonte é o sapato. Esse é o histórico, né? Isso também ninguém tira, não é? Acabou. Isso é eterno para Birigui. Então, aí eu falei, bom, eu preciso arrumar alguma coisa porque aqui nesse cubículo não dá, né? E também não me rebelei ali, nada. Aí tô lá em casa na minha maior fé em Deus, assim, falo, olha, eu vou pedir as contas aqui, a família precisa, mas eu vou... Você é católico? Católico, mas eu hei de arrumar alguma coisa. Paulo, tudo que você crê e acredita e traz isso como meta, ou foco, ou propósito, você alcança. Aí estava lá ouvindo o rádio e a prefeitura anunciando aí que ia haver concurso, né? Que precisava de preenchimento de algumas vagas, não é? E aí eu fui me inteirar do que era leiturista, eu achava a palavra até estranha. Que é leiturista, né? Para mim soa como uma coisa diferente. Mas assim, como soa como uma coisa diferente, eu fui para fazer a inscrição na prefeitura e fui para auxiliar geral. Aí elas olharam o meu currículo aqui e falaram, mas tem vaga para leiturista aqui? E um pouco assim que você tem de estudo, isso aí você pode estar aqui como leiturista e vai ganhar um pouquinho mais. O Rodrigo Calestini olhando isso, né?
Ele que era o que olhava ali. E o Rodrigo Crescini hoje? Então, eu vejo ele um pouco ali pro lado da Maestro Passarelli, ali Tá perto bem, do também, Amigão. né? Não Tá que sei. nem nós, né? Um pouquinho, não sei se Grande mora Rodrigo. ali. Cara sensacional. Sensacional, muito quieto, muito silencioso, Nossa. mas muito sábio, né? Então, aí faz inscrição aqui e tal, aí tá, beleza, aí consegui na prefeitura e fiquei lá até que eu me aposentasse. Certo. Mas não sem, assim, eu me lembro também uma história, e assim, falando um pouco do trabalho, ou mesmo dentro da política no meio, eu sempre fiz a luta e sempre fui uma pessoa assim, não me chame para quebradeira, não me chame para destruição, não me chame para o desastre, meu negócio é sempre dialogar. Há algumas revoluções no mundo, Paulo, em que a gota d'água é o derramamento de sangue. Isto é, a gota d'água e ainda assim você conta até 10 para não entrar numa rebelião sanguínea. Então, a minha postura sempre foi a do diálogo. Aí eu me lembro um fato que e até então eu também não estava ainda, nem pretenso a sindicato, nada. E houve uma greve na prefeitura no tempo do Pedrão. Exato. E aí eu já estava na prefeitura e reunimos lá no Paço e veio o seu Pedro, num dado momento que ele estava no gabinete, para conversar com o pessoal e algumas pessoas querendo, né? Tipo, investir. Falei, não, pera, deixa o prefeito falar primeiro, depois a gente... Vamos ouvir o que ele tem a dizer primeiro. E não essa questão de crio uma parede em cima dele. E não é assim que vai ser resolvido a conversa. Né? Assim, os primeiros momentos meu na prefeitura foram esses. E de respeitar o outro lado, de respeitar o patrão também e de ouvir, porque são situações. O que a gente gosta de deixar claro é que a gente quer ver a situação resolvida de modo que, no final, tudo acabe bem, sem ninguém ficar sofrendo. Bons acordos, né? Uma boa conversa nos leva assim, a um bom entendimento e a uma melhoria para todo mundo, não é? Foi aí que surgiu o Mauro sindicalista, Mauro brigador, Mauro lutador, Mauro apaziguador... Mauro Diálogo? E aí as pessoas também, Paulo, ninguém dá uma função para uma pessoa que a pessoa ela vai da casa dela para o trabalho, que ela não conversa com ninguém, que ela não fala com ninguém e volta para o trabalho no outro dia e leva aquela vida de pessoas, assim, não é ofensa, assim, mas sentadas no sofá e os outros que resolvam, não é? Tem essa coisa da zona de conforto, isso é até natural. Mas então, e aí ninguém aponta para aquele que está ali quieto, né? Não, é aquele lá. Aquele lá é bom para falar, ou para estar representando a gente, ou para estar numa chapa de sindicato, e assim foi. Os convites e participando nas chapas e ganhando, hora perdendo, mas eu fui presidente, talvez um dos que mais representou, porque eu tive 3 mandatos, né? 3 mandatos e presidente. 3 mandatos. Certo. E o sindicato começou com um cidadão que morava aqui no Santo Antônio, né? Esqueci o nome dele. E morava até na escolinha aqui. Depois ele fez uma demanda aí contra a prefeitura, todinha, e ganhou, deram uma casa. Não, é o seu Ricardo. Ricardinho. O seu Ricardo, Começou com ele, né? Por onde estiver nesse plano ainda, deixa o meu abraço. Com ele, assim, exatamente. E aí o Aladim também, deixa o meu abraço para o Aladim. O Aladim, na verdade, ele cria eu não estava ainda no sindicato, mas o Aladim ele cria ainda o estatuto ali do sindicato, não é? E aí forma-se o sindicato ainda com
com a Feltrin. A primeira presidenta do CISEP foi a Cristina Feltrin, né? Ali tudo, né? Juntamente com o João Rodrigues ali, mais ou menos. Zualdo. O Zualdo ali, todo esse pessoal. A Cristina, né, chegou a casar com o Zualdo, né? Foi isso? Sim. Depois foi assessora do Rock. Foi, exatamente. O Zualdo também foi assessor também. Hoje eles acham que estão ali o Zualdo está ali para o lado de Braúna, não sei. Não, o Zualdo está aqui. Está aqui? Está aqui, né, Débora? Zualdo, trabalhou quem tá fora. Em Braúna é o Lúcio. Sim, o Lúcio. Lúcio Migliorini. Lúcio, trabalhamos na água. Na época do Saeb, o Lúcio estava na água. Era uma autarquia e o Lúcio estava na água. Agora, como presidente do CISEP, no CISEP, qual foi a luta mais difícil que você teve pela frente? A briga salarial? É sempre a briga salarial. Eu gosto de dizer assim, ó, é uma luta porque, assim, aqui predomina o calçado. Predomina a grande parte as indústrias e tal. O sindicato da prefeitura ele tem ali o seu nicho de servidores com múltiplas funções. Todas as profissões que houver no país, uma prefeitura tem. É o médico, é o professor, é o gari, enfim, é múltiplo, é o arquiteto, o engenheiro, enfim. E aí o sindicato tem que ter um pouco a noção, assim, você não tem que ser um expert no assunto, mas você tem que estar ligado nisso também. E isso gera, de certa forma, dificuldade. Você está falando com o professor, ele tem um regimento, ele tem um seu estatuto. Você está falando com a segurança, que é a guarda, ela tem uma forma mais ou menos com a questão de segurança, com a polícia, o médico com o médico. Então, isso tudo está dentro de um único sindicato. Múltiplas funções, múltiplos profissionais, e você tem que estar dentro disso. Mas, assim, isso é uma, de certa forma, algo que você tem que lidar com tudo isso aí. Mas, assim, aí voltando à questão da indústria, se um trabalhador, se um funcionário público sobrepõe um piso mínimo acima de da categoria do servidor do calçado, muitas vezes isso aí a gente sentia. Não, isso não pode acontecer. Por quê? Porque num dado momento, assim, ótimo que isso acontecesse de uma forma que fosse de luta também, mas onde predomina um calçado, e aí todo mundo ganhando bem aqui, o calçado ficando para trás, e não tendo assim um mínimo plausível, também isso era, de certa forma, algo que eu sentia que não se aceitava isso. Porque você coloca um percentual lá na negociação, não, isso aqui eleva. Agora, mas eleva a qualidade de vida do trabalhador, do servidor público. Isso daqui eleva, isso daqui altera, mas o que nós queremos? Nós queremos uma cidade em que, se você parar assim para pensar, você quer uma cidade em que todo mundo ganha bem. Agora, isso aqui é estatístico, Paulo. Isso eu ainda estava no sindicato. Uma das regiões mais pobres em termos da questão financeira, do poder aquisitivo do trabalhador, Birigui só perdia para o Vale do Ribeira. E ainda assim é uma região pobre, não escoa assim, uma vida que flui assim, que escoa assim, um capital onde todos ganham bem ainda. E aqui a gente sempre fala, eu não sou contra o capitalismo e nem a favor. Eu acho que o trabalhador, seja em qualquer área que ele atua, que ele emprega o trabalho, porque o seu salário é a força-trabalho, em qualquer lugar ele merece, ele está produzindo. E isso daí independe. Agora, quando você coloca só um capitalismo selvagem, onde a concentração de renda está com a
com a minoria absoluta e a imensa maioria da população, isso eu quero falar a nível de Brasil, onde a imensa população brasileira sofre, achatado aqui embaixo. Então é contra isso que a gente se indigna, procura a luta, porque isso é melhoria. E assim, eu gosto de dizer assim, alguns países, Paulo, se trata o capitalismo de uma forma menos selvagem, onde o trabalhador ali, ele tem seus amplos direitos. Ele não tem ali um plano... Alguns países, eles não têm os seus planos de saúde e tudo, mas na hora que ele está doente, ele tem o dinheiro ali para se garantir. E dizendo assim, nessa questão assim do trabalho, da dignidade ou da saúde... Quando você trabalha, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, você vai se esgotando ao longo do tempo. E quando você chega a uma idade, igual eu estou, você está, às vezes você ainda tem uma aparência assim, não, estou bem, mas o corpo já não é mais o mesmo. E aí você vê um sistema de saúde em que pese assim, nós temos o SUS, graças a Deus que nós temos o SUS. Com todas as imperfeições, há um sistema em que outros países veio copiar modelo do SUS. A questão gerencial, a questão do funcional dele é que assim a gente gostaria que sofresse aperfeiçoamentos, sem dúvida, com hospitais, com a junta médica, com todo o aparato que uma pessoa debilitada, doente, né, se convalescendo, precisasse ter. Então, é um sistema, graças a Deus, muito perfeito. Haja visto que nós temos aí no SUS pessoas de parabéns, que assim, dão a vida. E vou dizer mais uma coisa, eu sempre brinco assim, eu gostaria de ter um presidente... Né? Eu tenho o meu partido, eu tenho as minhas convicções, eu estou assim, filiado a um partido, ao PT, ao trabalhador, que defende o trabalhador. Vim dessa forma, pela minha conversa, quase que natural e sem pretensão de ser um partidário ou de estar numa questão política, porque isso aí não está dentro de mim, assim, né? É natural meu. Mas que assim, que tivéssemos um presidente melhor que o anterior, que um presidente, que qualquer pessoa que assuma, haja visto a Câmara dos Deputados, o Senado, seja o Estado, seja o governo, que melhore a vida da população, que dê condição ao cidadão brasileiro. Você veja assim que, vamos falar um pouco em saúde, pandemia. Desde sempre, desde que eu me entendo por gente, doença se cura com remédio. Perfeito. Doença se cura com remédio. Com que você vai curar a vacina? Com que você vai curar o coronavírus? Com vacina. Simples assim. E aí, Paulo, eu sempre digo na minha casa, quase a hora que eu vou dormir, ou a hora que eu me levanto, falo, olha, enquanto eu estou aqui já quietinho, N pessoas nos seus laboratórios, N cientistas, pessoas no mundo inteiro estão trabalhando para você, está quebrando a cabeça para achar uma solução para a coisa. Está trabalhando gratuitamente, independente do processo político, independente dos três poderes, independente dentro de uma Constituição que qualquer país precisa ter isso. A política é salutar, ela é saudável. Agora, a politicagem não. Quando você traduz para mim a palavra política, eu amo. Eu mergulho numa questão assim de aprofundamento, de melhoria das coisas. Haja visto o que é a política. Você está num quarto escuro da sua casa, mais ou menos escuro, paredes escuras, e quando você olha a janela lá do outro lado do teu quarto e não bate sol na sua cama, aí chega um dia, você desperta e fala assim, pera lá, se eu trocar essa cama de lugar,
o sol vai bater melhor aqui, o meu quarto vai ficar mais arejado, minha cama vai ficar mais arejada. Se eu trocar a cor dessa parede aqui, vai dar um outro ambiente. Isso é transformação. Isso é politizar. Isso é modificar as coisas. Não é necessariamente numa questão assim da organização do país, todos nós que vai ser um candidato, que vai representar o público, que vai estar numa prefeitura, numa Câmara, ou no Senado, ou na presidência, necessariamente ele vai passar por uma entidade chamada partido, uma organização em que vai conferir para você o direito à participação, e isso não pode morrer. Agora, nós não podemos... tudo que eu falo é utópico, porque nós não podemos na vida ter a correlação de forças. A correlação de forças muitas vezes é: o que eu vou ganhar? Que vantagem eu levo? Então eu fui um vereador que eu não tive vantagem nenhuma, não quero levar vantagem. Eu quero ver a coisa resolvida, não é? Porque você veja assim, você é vereador. Aí eu combatia muito a questão de assessoria para vereador. Eu combatia. Por quê? Eu combatia e ainda vejo para Birigui, e ainda eu tenho uma utopia de que Birigui não necessita. Eu ainda defendo isso. Birigui Mas não para lá, necessita. teve um projeto do Roque, Haroldo Bonfim, proibindo, né? Em seguida também a contratação de assessor. Sim, não, tanto de assessoria para vereador, mas assim, eu não me lembro que o Roque tenha assim, compelido contra, porque à época nós combatíamos que seríamos contra, porque funciona assim, Paulo. Não, mas ele foi contra. Sim, sim. Foi contra. Contra T, né? Exatamente. Tá. Sim, porque assim, contra T também. Proibindo a contratação. Porque na verdade, Paulo, o Roque está um mandato acima, na frente minha. Certo. Ele veio lá na frente. Um mandato só. Um mandato só. E o Roque, aquela época, o Roque, aquela época, ou essa também, não tenho visto o Roque na questão de trocar ideia, mas a gente assim era contra. E vou te dizer por quê. Então você pega assim, Birigui, ele não é tão grande. E o vereador, ele precisa assim de um assessor. Certo? Vereador não é profissão. Vereador é um ente público, prestador de serviço para a população, pago por ela, empregado da população, para estar a serviço da população. Prioritariamente, esse é o papel do vereador. E o papel do vereador, prioritariamente, é com relação à fiscalização, é ter um olho clínico em tudo que ocorre na cidade, em termos de fiscalização, e inclusive vamos colocar, auxiliar uma administração, auxiliar uma cidade. E não um office boy de luxo. E não um office boy de luxo, é criar uma lei, é verificar uma lei, e se aquela lei é favorável a uma população. Esse é o principal papel. Eu não estou aqui dizendo esse ou aquele vereador. Não, jamais farei isso. Todos estão lá por merecimento, pelo voto, principalmente pela democracia e pelas suas diversidades de ideia. Eu estou querendo dizer, no meu mandato, uma das brigas nossa era não ter vereador, e finalmente eu tinha vereador. Eu trabalhava na prefeitura, eu tinha o meu salário de prefeitura, eu contribuía com parte do meu salário de vereador com o partido, porque é norma, você sai candidato no partido, é norma você contribuir, é regra. Está ali a regra, é estatuto do partido, você contribui com percentual com o partido, e aí eu pagava o meu irmão para me assessorar. Eu pagava, saía do meu bolso. Por que eu falar assim para você? Vai ter ou não vereador com 100, 130 mil habitantes em Birigui? Birigui tem durante o dia, sem ser a pandemia,
Birigui tem quase 150 mil pessoas durante o dia, fora a pandemia. Birigui tem aí, pelo censo, quase 130 mil, mas quando você vê esse pool de pessoas de fora trabalhando em Birigui durante o dia, em que as cidades que ladeiam Birigui, elas são dormitórios, e as pessoas trabalham nas cidades grandes, aquelas cidades grandes, ela, assim, na sua vida ali diária, ela tem mais habitantes do que os moradores. Você quer um exemplo? Muitas vezes você vai a um pronto-socorro, está ali pessoas que, e lógico, e precisam ser atendidas, que eram os trabalhadores nas fábricas também, que fica doente e precisam ali. Mas a Birigui é essa realidade, é uma cidade que capta pessoas, né, que vem, isso é bom, isso é crescimento. E aí o que eu quero dizer? Você pega aí 145 mil pessoas, hoje eu estou 20 anos fora da vereança, mas assim, tudo muda. Eu continuo achando que se o vereador ele tem uma profissão e ele pode despender alguém para fazer algum trabalho para ele, ele pode. Se não pode também, isso é ideia minha, eu não tô aqui achando que ele ter assessor é errado. Não. Criou-se uma lei lá, hoje Birigui tem a realidade de ter um assessor, e para mim criou a lei, eu respeito a lei, e ponto, são ideias. Agora, quando você pega, porque eu costumava, como eu trabalhei de leitorice, a gente trabalhava uns setores. Então, você pega assim, você pega uma laranja e corta ela em 4, e você trabalha aqui um horizonte, trabalha ali, as quatro partes da laranja. Ó, aqui nessa região é evocativo para isso, aqui nessa região tem problema para isso, ou falta isso, nessa região ou falta o posto, ou falta a escola. Esse censo onde está a maioria das pessoas morando, você pode pegar assim, parte a laranja em 4, e você vai ver, assim, que pese estar aglomerado, mas ele no seu perímetro, ele ainda tem grandes espaços. Haja visto que a gente tem percebido assim ainda bastante condomínios, né? Loteamentos ainda em lugares bem desertos ainda. Então, mas assim, Birigui está lá na ponta do Brejo Alegre, assim, no seu, né? Dentro do seu mapa, não é? E aí eu não posso aqui, depois de 20 anos, falar, não, ó, quem sou eu para falar, o vereador precisa ou não? As coisas modificam. Mas, ao meu ver também, Paulo, as coisas simplificam. Porque o trabalho que eu precisava de alguém para mim, 20, 30 anos atrás, hoje muitas coisas eu resolvo num clique. Que é a internet, que é o computador, que é a tecnologia. Então, assim, mas dentro dessa ideia, assim, respeitando o outro, mas que Birigui ainda assim, eu tenho a utopia assim, ó, eu tenho Birigui, a cidade pérola em capítulos, a antiga, me doada pela esposa do professor Hermínio Cantizani, e Birigui, a cidade pérola em capítulos. Então, as pessoas que estavam ali naqueles livros, uma grande parcela daquelas pessoas estavam trabalhando sem intenção política nenhuma, não tinha essa coisa institucionalizada, essa coisa mais assim. De certa forma é bom que a coisa se organiza, mas houve, na história de Birigui, do Brasil e do mundo, teve um vereador que trabalhava a troco de nada. Paulo, se amanhã falar assim, ó, vem um decreto aí, não vai existir a figura vai existir a Câmara, mas não vai existir o salário. Mauro de Souza aqui com 60 anos, ó, vai ser voluntário lá? Inscreve meu nome, eu vou trabalhar. Inscreve o meu nome aí, eu vou trabalhar, né? Tendo sido vereador, isso me projetou assim bastante em N coisas. Né? Eu peguei aqui vereadores que não eram remunerados.
Ótimo, então você pegou. Foi uma época que no final fazia uma vaquinha para jantar lá no Paqueirão, cada um dava um pouco, e a gente ia jantar no Paqueirão. E como eu transmitia as sessões, na vaquinha aumentava um pouquinho para pagar o meu jantar também. Sim. Ninguém ganhava nada. E nada contra. Não. E nada contra o vereador ser remunerado, o assessor. E a Câmara era no prédio, edifício Pérola, ali entre a 7 de dezembro, Oswaldo Cruz e Praça Doutor Gama. Você é biriguense ou penapolense? Penapolense. Mas já é mais... já estamos aqui há quase 50 anos. Eu sou assim, eu sempre falo assim, se um dia a vida é muito... Você nunca sabe amanhã onde você vai estar, né? Ou vivo ou morto, você não sabe onde você vai estar. Mas eu digo sempre assim, assim um desejo, mas eu falo assim, se eu morrer em outro lugar que não seja em Birigui, vocês têm uma despesa a mais que eu gostaria de ficar na minha terra no final da minha vida, né? Certo. E em que pese, às vezes, você pensa em, sei lá, você pensa em... Não é porque você está aposentado que as ideias não surgem de você... Você me disse também aí que você foi convidado para alguma secretaria. Que governo foi? Tanto no do Cervelati quanto no do Borini. Certo. Na época do Cervelati, eu tinha perdido a eleição, estava saindo do mandato. Do primeiro mandato do Cervelati? Não, já era o segundo. Segundo mandato dele. Salvo engano, o segundo. Já o segundo. Aí ele me convidou para estar no setor de fiscalização e obras, não é? Aquela época, e de comandar lá. E parei, pensei, porque é assim também, Paulo. Tem algumas coisas assim que não é que você é contra a pessoa, mas tem um momento que você tem que pensar assim, eu tenho uma aptidão natural para a coisa. E aí você segue um grupo ou uma coisa que não está ali, você não está afinado com aquilo, e você modifica, terminado o mandato daquele prefeito, daquele mandatário, vem um outro grupo. E aí você... fica como enxergar assim, peraí, eu estou aqui com as minhas ideias, em algum momento assim, eu sempre falo, um pouco assim dentro assim, se eu vou para algum lugar e as minhas ideias não forem colocadas ali, eu não vou conseguir trabalhar ali, porque naturalmente é um grupo, e eu tenho que responder a um mandatário, a maneira com que ele trabalha, só por isso. E aí daqui um pouco termina o mandato, aí eu saio, eu não tenho mais aquela confiabilidade quando eu passo para outro campus de ideia. Tem uma coisa que a gente chama assim, olha, que eu percebo assim, algumas coisas você é para a vida toda. Você não tem assim um interesse, ou eu estar nessa ou naquela administração. Se o prefeito chegar na minha casa hoje, Leandro Maffei. Leandro Maffei, eu não conheço o Leandro. Eu tenho a vida política, eu não conheço o Leandro. Mas chegou lá em casa, eu preciso de uma ideia, estou aqui. Né? Eu não preciso estar num partido político, ou vereador, ou na igreja, ou em qualquer lugar, para dar uma ideia. É a minha ideia? Serve? Pediu minha opinião? Se não pediu minha opinião, não. Pediu minha opinião? A minha é essa. Vamos tentar? Pode contar comigo. Porque eu falo assim, essa briga que essa correlação de força, quem inventou, quem não ganhou, gera assim, mais demora vamos dizer, pela própria pandemia, mais demora para resolver a situação, não é? E assim, que vantagem a gente leva nesse mundo? Hoje nós vemos pessoas que tinham altos poderes e vem a vida, e vem a velhice, e às vezes ele morre no esquecimento. O que ele leva como mérito? Aquilo que ele construiu a vida toda. De dignidade, de valores, né? Por aí. Certo. O Mauro hoje. Quem é o Mauro hoje?
cuida só da aposentadoria, da pastoral? Rapaz, eu de aposentadoria, eu não tenho nem 2 salários mínimos. Isso é realidade. Empatou com o velho aqui. O Mauro, você está entendendo? É assim, porque assim, Paulo, o Mauro hoje, que eu vou colocar assim para você, no trabalho voluntário da pastoral, a própria pandemia, a gente não está nem exercendo a pastoral da criança. Tem um histórico da pastoral da criança que eu comecei como palhaço. Que é tipo o Mauro hoje, lá no fundo, eu ainda vou vestir o palhaço Laurito, que era onde eu trabalho. Tem essa parte de animação na própria pastoral da criança e liderança, mas nem isso a gente tem feito por conta da pandemia. Nós não temos como exercer. O ano passado, só fevereiro, pastoral. Depois trancou tudo e está até hoje tudo no aguardo, por conta de aglomeração. Em que pese a pastoral da criança não trabalha assim perfeito, porque assim, o caractere de palhaço que eu tenho, assim, e aí você vai de encontro com a criança, com aquele sorriso natural e inocente que não tem dinheiro que pague, e vai de encontro. Então, eu comecei na pastoral como... A época não tinha o termo tanto brinquedista, hoje já tem, mas como palhaço na pastoral da criança, quase 30 anos, aí vai se dizer isso. Mas assim, a pastoral da criança era multimistura, que a gente ainda faz pouco, né? Era o problema da desnutrição infantil, isso aí morria-se muita criança, ou a criança ela tem uma vida adulta até debilitada se ela tem uma desnutrição na infância. Parece que não, mas isso lá na frente conta para a questão, inclusive, de organismo. Não estou aqui nem me aprofundando na questão, porque eu não sou médico, mas assim, aí teve um momento da pastoral que as crianças, ao invés de emagrecerem, estavam ficando obesas. E muita obesidade também não é legal. É bom você ter a sua altura com a sua massa corpórea regular ali dentro da tabelinha e ponto. Mas assim, nem uma coisa nem outra. E assim, a questão da obesidade, a obesidade mórbida, ela não é saúde para ninguém, como a magreza não é saúde para ninguém, como você ter uma beleza estética ou você não ter uma beleza estética, tudo flui em torno da vida, né? E você defende essas coisas assim, né? Ô Mauro, o PT de Birigui tem várias divisões, tem a racha dentro do partido? Na verdade, Paulo, que acontece? Se determinado deputado ele vem com uma emenda para Birigui, ele tem ali um grupo, ali que ele se comunica com aquele grupo. Às vezes aquele grupo tem uma afinidade, uma conversa, um trabalho ali com aquele deputado. E a cidade precisa disso, a cidade precisa dos seus deputados, né? Aqui tem o Roque Barbieri. O Roque Barbieri, estou com 60 anos, eu nunca tive entreveiro com ninguém, assim. No campo das ideias você tem, certo? Mas assim, falando de deputados, todos eles indo para as assembleias, indo para as câmaras estaduais, federais e lutando pela sua cidade, isso é muito bom. Então isso às vezes ocasiona de ter pequenos grupos, mas nada que num todo, quando você se reúne, quando você tem o diretório, quando você tem a votação, quando você tem a sua participação, quando tem uma coisa na cidade em que a gente precisa representar, eu acho que fica coeso. Porque a diversidade de ideias ela está em você respeitar. Não é que esse deputado não pensa igual eu ou eu como ele. O que tiver razão um dia engole o outro, passa a ser. Eu vejo pessoas que não se identificam com o partido, com o PT, e eles vão para outro campo, e é natural. E eu tenho visto históricos de pessoas que se identificaram com o partido, porque para as pessoas, eu sempre falo assim, para as pessoas, às vezes, a sua vida familiar, ou o seu modo de ver, e dentro do mundo, algumas coisas ela tem que estar
acima do seu time de futebol, ela tem que estar acima do seu partido, acima daquele Deus ou daquela religião que você comunga, mas que isso favoreça todo mundo, em que então aí você respeita essa diversidade de ideias, porque ninguém é igual, né? Nem Exato. Dentro de uma casa não é igual, dentro de uma família não é igual, e não tem quem faça a pessoa mudar de ideia à força, mudar de ideia pela violência. Eu nunca vi caminho, se tiver alguém aqui, me aponte que algum caminho que fosse pela retrair, você escravizar, você dominar, que aquilo desse resultado em todos os campos, em todos os sentidos da vida, né? Felicidade é estado de espírito, não é bem palpável, não é dinheiro ou não dinheiro, ou esse ou não aquele carro, não é bem palpável, é estado de espírito, é estar bem. Então é assim, é você trabalhar mente e corpo são, né? Posso fazer a brincadeirinha das escadas, não é? Bom. A escada não é obstáculo, a escada ela vai servir como um exercício. Você falou isso para mim logo cedo. Tudo tem uma utilidade, depende do ângulo com que você vê as coisas. O egoísta, ele vê a coisa para ele. O egocentrismo, ele vê a coisa para ele, assim. E é natural, tem um modo que eu sempre falo assim, existe a lei da sobrevivência. Alguma coisa eu tenho que, peraí, senão eu não sobrevivo. Quero dizer assim, muitas vezes o delito ele acontece pela questão da sobrevivência. Não é uma questão, não há razão nenhuma você sair matando ou roubando, não é isso. Por uma questão de sobrevivência, muitas vezes o ser humano vai usar o seu egocentrismo. Por outro lado, não. Tudo que você enxergar, ele tem que ser enxergado num todo, porque N vezes eu repeti aqui, quando você quer sua vida melhorada, na verdade você depende de outras pessoas para melhorar a sua vida. Então é isso, é uma fusão de ideias, não é? E aí o Mauro hoje também, assim, falando, pensa ainda voltar no teatro, fiz teatro em Birigui, e nós temos, você lembra do Argrives, do Diário de Birigui? Alberto Argrives. Foram assistir peças Alberto minhas, né? Assim, em termos de igreja... Da Silva. Em termos de igreja, nós participamos muito de festivais, né? Eu fiz teatro, alguns cursos de teatro, escrevi peças, e uma vez o Argrives eu tenho os comentários do Argrives na cidade, parabenizando os prós e os contras da peça, e foi um desafio lá nos fins dos anos 80 levar 450 pessoas quase no anfiteatro do Estélio, e onde Birigui tentava despontar assim, nessa área. Eu fui ver uma peça, A Noite dos Espectros, do Paulo Cruz, advogado, também mexeu nessa área. O Custódio mexeu com um pequeno jornal também, me foge o nome. O João. O João Custódio, que trabalhou na Câmara, era o Extra. Então, assim, eu tinha até um pouco do palhaço. Palhaço, assim, nessa questão da cultura, do teatro. E eu lembro, assim, falar assim, de Birigui também, onde hoje é o Bradesco, existia a igreja metodista. Na esquina. E eu fui burrinho de presépio ali, com 5 anos de idade ali. E no fundo tinha o restaurante Record. Oi? Sim. E no fundo tinha o restaurante Record. E eu fui ali também. Aí como disse, quando eu trabalhava nos grêmios estudantil, fui presidente de classe. Também, assim, tudo naturalmente, tudo gostando, de pondo um pouco, né? Mas, assim, se você não é chamado a participar, às vezes algumas coisas você provoca também, né? Porque você precisa ver aquilo concluído, né? Mas, assim, se não me chamam também, eu procuro não ficar
achando que aquele está errado e eu certo. Não, porque isso não tem como, não existe. Ô Mauro, e hoje o Wagner Macellaro é o vereador do PT? Bom menino? Bom, porque assim, o vereador, ele está no papel assim, do vereador como num todo, ter esse olhar pela coletividade. Porque o que é esse olhar pela coletividade? Ele está lá com o menos favorecido. A mãe, ela dá mamadeira para o filho que está com fome, e aquele que não grita está ali quietinho. Então o Wagner ele tem feito um trabalho, peraí, tá havendo aqui alguns problemas aí, inclusive dentro do hospital, da questão da natalidade com mães. Espera aí, vamos ver o que está acontecendo. Sem querer ficar... Primeiro, porque o papel do vereador é esse, vou estar lá, vou me inteirar, onde eu posso melhorar, o que está acontecendo, se morre criança. Que ele passou assim, um pequeno problema aí para a gente, para o partido num todo, e isso é bom porque sempre conversa, e que precisava detectar essas questões. Então, assim, ele está fazendo o trabalho para aquele que está lá precisando de fato. Porque você é o vereador, você aprova, analisa, avalia, estuda bem as leis e vota, mas você está ali também. Porque também ali na comunidade, quando você percebe algo ali que pode virar lei, aí ele pode passar para o executivo transformar em lei. Porque o vereador ele não pode criar projetos que onerem o patrimônio, que onere a prefeitura, e sim o executivo. O vereador cria N leis, modifica um lugar, um ambiente, através de uma lei, desde que ela não onere o cofre público. Isso é vias de regra da Constituição. E aí, ele cria essas leis todas, ao mesmo tempo o poder fiscalizador, o poder da denúncia, o poder de... E sem ficar atacando pedra em ninguém aqui, dinheiro público é dinheiro público e público é o povo, é o nome está dizendo. Então é meu, é teu, é do outro, é dele, é do que é vereador, é do que não é vereador. E dinheiro nunca caiu do céu, principalmente em tempos de pandemia. Não cai do céu. Agora, eu quero assim, pagar o pedágio, mas ver a estrada que eu passo sem o buraco, porque eu estou pagando. Mas eu quero dizer assim, eu tenho que fiscalizar se o dinheiro vai para a melhoria da estrada. Eu pago o meu IPTU e quero o meu bairro melhorado. Eu quero contribuir com a cidade, mas eu quero que dentro do coletivo aquilo seja melhorado, porque é muito sofrimento quando você vê assim, volta no SUS. Eu não tenho uma conta aqui, eu não fico muito com o lápis na mão fazendo a conta, mas eu sempre costumo dizer assim, de tudo que se arrecada no Brasil, 15% é para a saúde, não é? 25% para a educação, o restante... 50% para o funcionalismo? Ele não pode ultrapassar, porque esse 60% tirado 25% da educação é funcionalismo e Câmara. E funcionalismo e mais a cidade, com aquilo que está ali de arrecadação do município, e mais o que manda Estado ou federal. Mas assim, então, quando a política revolta, é quando você vê o desvio do dinheiro, o desvio da função, as coisas não sendo empregadas por algo que você pagou. Porque como você chegasse no SUS e fosse bem atendido. Outro dia, é engraçado que tinha uma senhora, e bem vestida, mas essa senhora não precisa do SUS. E é bem de vida na sociedade. Lá longe, a mulher... Eu virei para a pessoa e falei assim, não, na Constituição brasileira, o 15% da saúde, essa senhora aí já pagou também. Se ela é empresária ou não, ela contribui com o SUS. Os 15% de todos os impostos daquilo que você faz, 15% que incide no que você compra, faz ou vende, ou tem ou possui,
vai lá para a saúde. E aí lá na saúde o Estado tem que distribuir para todos, independente de cara. Se o Paulo chegar com carro zero lá ali no centro médico, não é o carro zero. O Paulo contribuiu com a saúde, com os 15% que é constitucional e é direito, não é a cara do mais rico ou do mais pobre. Então, tudo isso são informações que você vai passando para a pessoa. Aí ela fala, poxa, isso é verdade. E porque assim, não é porque que eu falo assim, nem tanto você falar assim, eu não sou amante do dinheiro, mas a pobreza extrema é péssima no mundo capitalista, onde todo mundo possa ter um direito, uma dignidade, até assim, o mínimo, uma moradia para morar dignamente, né? Uma casa para chegar, o seu carro para se locomover, isso não é mérito, isso é direito. Isso aí é qualidade de vida. Você chegar num SUS e ter uma saúde que vai atender todo mundo. E outra também, né? Essas questões da greve, aí, essa questão da paralisação. E sem entrar no mérito, nós temos uma justiça. Se esse pegou, aquele pegou, se a empresa está ou não sob júdice. Quem trabalhou ali, a imensa maioria trabalhou, contando com aquele salário para pagar as coisas que ela se tornou responsável daquela conta, que ela contraiu, e que aquele outro que ela vendeu está esperando que ela o pague. Então, a imensa maioria do trabalhador, ele quer receber por aquilo que ele trabalhou e nada mais, né? E aí é um pouco isso, né? Eu acho que... Então, até em tempo de falar, né? Um dia que eu estive acompanhando o Fernando, aí você falou assim, não, o Zé dos Santos sofreu na mão do Mauro, né? Mas assim... Não sofreu, você só jogou o toco nele. Não brincadeira, existiu. Jogaram o toco no Zé, coitado. Não, e assim, o Zé dos Santos politicou com algumas coisas. O Zé dos Santos pessoa, nunca. Porque, era o caboclinho, né? É lógico, porque você desce da tribuna, Paulo, você está ali defendendo o que é coletivo. Você desce aqui, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Que diferença tem eu do Roque Barbieri, do deputado A, B, C, ou do presidente, se eu estiver trabalhando para o coletivo? Há uma briga de ideias. Agora, o que difere muitas vezes, Paulo, é a guerra de poder. Essa sim, aí a gente bate. Aí a gente bate e fala, peraí, olha, eu quero um mundo sem nem dominados e nem dominantes, não é? Há o pequeno empresário, que porque ele é pequeno empresário, mas ele sofre com a grande carga tributária no país. Ele sofre mais como patrão, muitas vezes, do que eu como empregado. Mas agora, o que você é contra é a concentração de renda na mão de poucos. E no Brasil, veja bem, no Brasil, Paulo, aquele que tem dinheiro não está aqui no Brasil. Ele está pouco se estressando com a queimada da Amazonas, ele está pouco se estressando com a pandemia, ele está pouco preocupado. A situação do Brumadinho? Né? Então, a questão de humanidade, o Brumadinho, né? Aí você vê salvo engano, o Fernando Henrique privatiza a Vale. Todo o minério do Brasil, toda a riqueza mineral do Brasil é explorada, vai para o capital estrangeiro, vai para o exterior, é uma empresa multinacional. E aí, de repente, você vê assim que não tem qualidade de vida ali no trabalhador. Olha, tem um dique rompendo. Alguém está sinalizando aqui que esse dique vai romper. Se eu vou pôr dinheiro aqui, não, mas é o capital, aí ele quer. Aí esse capital ele não pode nem na manutenção. Você pode falar assim, eu vou entrar num carro e esse carro vai explodir, mas eu não vou. Né? Muitas vezes a questão insalubre, o trabalhador, muitas vezes
ele está ali na questão insalubre, mas todo o aparato que ele tem ali para ele não morrer, não se envenenar, ele tem. Aí eu vou entrar num carro, mas se ele explodir, eu não tenho segurança, né? Eu não pago seguro de um carro. E aí? E minha família? Então tem tudo isso daí. Então, né, nessas pequenas coisas do direito, né, é onde a gente defende. E aí é onde a gente briga. Então, falar Zé dos Santos. Eu nem vejo assim o Zé dos Santos como uma figura do mal para a cidade. Não é isso. Você não pode ver isso. Você pode enxergar alguns desacertos, algo que não funcionou muito bem. Inclusive, a greve prejudicou muito o Zé dos Santos à época. Inclusive, na greve, e aí a gente, aquela questão de estar defendendo o salário, de estar defendendo aquele trabalhador que já tinha trabalhado, e a prefeitura naquela situação é que você briga. É com o administrador, agora não com a pessoa, com a figura do Zé dos Santos. Eu gostaria muito, se fosse hoje, né, se topássemos por aí, e de falar assim, eu não tenho uma briga, eu não tenho uma perseguição política, mesmo porque, Paulo, inclusive no partido, eu nunca disputei nem para deputado aí, se eu quisesse começar, não. E fui vereador e também, assim, em não sendo, não me modifica em nada, pelo contrário, trabalho do mesmo jeito, se precisar de mim, né, das ideias. Mauro, te agradeço mais uma vez, você deu uma aula para a gente aí. A porteira aí você sabe como é que faz para abrir, né? Eu sei. É só chegar, a casa é tua. Eu lembro assim, Paulo, assim, até nesses finalmente, a imprensa é isso daí. Salvo engano, Dom Pedro II, isso eu li lá atrás, ele disse assim, como se a imprensa não for livre, se nós não temos a imprensa livre, como é que eu saberei dos erros dos meus ministros? Isso lá no Brasil, começando a instituição da República. Alguém que gosta de ler aí um pouco também, vai mergulhar e pesquisar que ele disse isso. Isso é biografia, né, de um imperador do Brasil, já aquela época. Então, como saberei dos erros dos meus ministros se nós não tivermos a imprensa livre? Então, quando o Paulo Brito chama o Mauro para uma entrevista na web, aqui, né, com Paulo Brito no ar, então como recusar se o microfone pode nós trocarmos ideia para melhorar a ideia? Para ver que o mundo em torno a nós depende do outro e não eu no meu egocentrismo ou eu fechado. Eu estou com 60 anos, eu podia ficar na minha zona de conforto, mas eu ainda espero contribuir com a sociedade, não é? É meu papel como pessoa, não é nem como político mais. E tem outra, assim, aproveitando um pouco a situação. Quando você se torna vereador, tem um lado que entristece você, porque tudo que você está falando... não, aquele lá está interessado em ser candidato. E aí já... isso é política. Agora, na essência, que sentar num banquinho, conversar de outras coisas, muitas vezes a pessoa não vem. Então, você faz um julgamento, faz uma condenação daquilo que você não ouviu, você não se inteirou, né? E quero te agradecer. Em memória da Mercedes, que tem uma linhagem familiar comigo lá, a época do seu Luiz Pernambucano, da minha bisavó benzedeira ainda, que fazia fila na casa dela, mas isso era muito pequeno, né? Mas assim, tinha tudo isso. A Mercedes ali era gostoso. A Mercedes ali criada com o meu tio Luiz, né? Minha tia Glória, né? Você não tem assim não se vê toda hora, né? E aí no velório do meu tio, eu e a Mercedes conversando, tudo ali, ela foi no velório do meu padrinho ainda,
e ali na Xavier, né? E tudo é história, né? Que bonito. Mauro, obrigado então, meu irmão. Agradeço e desculpe as pessoas e tudo o que eu disse assim, a gente quer estar contribuindo e houver algum erro da minha parte ou exagero, peço as minhas desculpas. Que desculpa nada, Mauro foi sensacional, gostoso e com certeza aí fizemos uma grande entrevista, não entrevista não, um bate-papo, né? É um bate-papo gostoso. Débora, você tem o quê? Finalizando o programa, 12h45 e até amanhã. Então estamos completando mais um programa Paulo Brito no ar, agradecendo os nossos colaboradores e com certeza amanhã mais informação, mais notícia e na sexta-feira o Piaca aqui.